Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Chegou a vez desse pequeno grande poema, Cota Zero. São apenas 3 versos. Stop! A vida parou ou foi o automóvel? Ah, esse é o Drummond. É pequeno, mas é grande. Vamos ver? Número 1. Cota zero. A cota de humanidade acabou. E aí vamos refletir sobre isso. Por que o Drummond diria que a cota de humanidade acabou e por que ele chamaria de cota? Não confundamos com as cotas de hoje. Nessa época não havia cotas nas universidades e etc. Não é disso que nós estamos falando. Cota aqui quer dizer quinhão, parte. Qual é a sua cota? Qual é a sua parte nisso tudo? Ok? E o ser humano é um animal, mas ele tem a sua cota de humanidade que o acrescenta além da vida animal. Mas, pelo que o Drummond estava sentindo em 1930, a cota de humanidade acabou. Cota zero. Yeah? E ele, então, usa uma palavra própria da época também, da norte-americanização do Ocidente. Essa norte-americanização que coisificou a vida humana. E isso, nossa, isso incomodava demais o Drummond. A coisificação da vida humana. Produção em série, produção em massa, mercadorias, mercadorias, mercadorias. Isso irritava Carlos Drummond de Andrade. Mas por que a nossa cota de humanidade acabou? Vamos pensar um pouco? Então vamos. Isso aqui é 1930, é século 20. Então vamos pensar no século 18, 19 e 20. No século 18 tivemos o Iluminismo. E no Iluminismo houve uma tentativa em todo o Ocidente de se fazer um mundo baseado na razão. Ora, já que o que nos diferencia dos animais é a razão, vamos usá-la então para construir um mundo baseado nesse nosso pensamento, do jeito que nós queremos. Como se desse um encerramento à Idade Média, porque no período medieval o homem não era sujeito de nada. Tudo quem fazia era Deus. Deus quis assim. Seja feita a vontade de Deus. Tomara a Deus. Seja o que Deus quiser. Era sempre Deus, o homem não era sujeito de nada. Mas agora estamos na era moderna, iluminismo, os novos pensadores, e agora nós devemos agir por nós próprios, nós devemos agora fazer o mundo do nosso jeito, não só esperar que Deus faça, mas nós podemos fazer. Isso é século XVIII, século da Revolução Industrial, quando o homem resolveu tomar as rédeas do mundo ocidental. Deu certo? Não, não deu. Por quê? Porque a razão pura levou o homem a muita crueldade, a muito egoísmo, sem piedade. Homens mineiros trabalhavam até 14, 16 horas por dia em troca de US$ 2. Era uma coisa terrível, porque era pura razão. Não deu certo. Como não deu certo, fomos para o oposto. O oposto da razão é o sentimento. Então, no século XIX, tivemos como consequência do fracasso do racionalismo o romantismo. E é um homem movido pelo sentimento, já que o homem movido pela razão fracassou. Agora temos um homem movido pelo sentimento, que fará e fez grandes revoluções, grandes mudanças pessoais e sociais. Deu certo? Também não deu certo. De novo, uma grande frustração, uma grande decepção. Por que não? Porque o homem movido pelo sentimento, ele fez coisas que deveriam ser maravilhosas, como a abolição dos escravos, por exemplo. Mas o que ele fez com a abolição? Segundo eles, apenas tiraram o negro da senzala e botou na favela. E eles falaram, bom, na senzala ele tinha comida. Que terrível! Que leitura mais decepcionante da abolição na época. Isso quer dizer que houve duas grandes decepções e o ser humano ficou sem ter o que fazer consigo mesmo. Ele foi fazer o que então? Cuidar das máquinas. Quer dizer, se eu não posso confiar em ninguém,
como aconteceu no realismo logo após o romantismo, aquele realismo do Machado de Assis, do Luiz Azevedo, em que você não pode confiar em ninguém, porque ninguém presta, ninguém vale nada, todo mundo é corrupto, mentiroso, safado, sem vergonha, infiel, etc. Então, nós partimos para as máquinas. O século XX, então, ele dedica-se completamente às máquinas como consequência das frustrações iluministas e românticas. O homem, então, se abandonou e passou a zelar pelas máquinas, pelo desenvolvimento da tecnologia. Então, a cota zero é dessa humanidade que desapareceu. O homem abandonou a si mesmo. O homem agora só quer saber de velocidade, motor, mercadoria, produção em massa, produção em série. É disso que o homem quer viver. E o Drummond, então, vê uma cota zero de humanidade, uma norte-americanização, e ele então se pergunta: a vida parou? Depois da falência do iluminismo do século XVIII e das frustrações românticas do século XIX, o humano desistiu de si mesmo? Nós agora sabemos fazer coisas belas, embora o ser humano esteja podre. Nós sabemos fazer coisas muito bonitas, cheirosas, agradáveis, gostosas, obedientes. A máquina é bastante obediente. Você aperta o botão, ela funciona. O ser humano não funciona. O ser humano não adianta. O ser humano não confia em ninguém. É disso que ele está falando, desse abandono da nossa humanidade. E ele então pergunta: a vida parou ou foi o automóvel? Essa confusão entre o homem e o automóvel ficou bastante clara no século XX. Existe um movimento inversamente proporcional entre o humano e a máquina. Enquanto a vida vale a cada vez menos, os produtos tecnológicos estão sempre mais sofisticados. E não é isso? O metalúrgico vai lá e constrói um automóvel. O automóvel sai lindo, cheiroso, maravilhoso, poderoso, potente, veloz, embora o metalúrgico esteja com seus pulmões cada vez mais ferrados. A sua saúde está cota zero. O cara está estragado, mas e que importa? Que importa que os pulmões dele estejam estragados? O automóvel está lindo e tem cada vez mais valor. É um bem cada vez mais precioso, cada vez mais sofisticado. Então, é um tempo em que o homem ele é abandonado em função das coisas. Nós construímos pontes, edifícios, e em cada uma dessas construções morrem muitas pessoas, mas e daí? O importante é que o edifício está belo, suntuoso, e que a ponte está lá, um cartão postal. É isso que importa. O ser humano parou. A vida humana parou. O que importa agora são as máquinas. Isso incomodava demais o Drummond. Percebeu que é um pequeno, grande poema? Foi bom estar com vocês em mais esse texto, nosso grande amigo Drummond. Um grande abraço. Até o próximo texto. Oba!